E aí pessoal, beleza? Bora para mais uma videoaula aqui no canal? Hoje eu vou falar do Teorema de Carnot. É importante que, para você assistir essa videoaula aqui e entender bem, é importante que você tenha assistido aqui no canal a demonstração do Teorema de Ptolomeu. Então se você não assistiu, dá uma olhada lá, depois você volta aqui nesse vídeo, tranquilo? Porque eu vou usar o Teorema de Ptolomeu para demonstrar o Teorema de Carnot, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então, o que o Teorema de Carnot vai falar para a gente? Então, você tem aqui uma circunferência, certo? Você desenha uma circunferência aí. E aí, na circunferência, você vai desenhar um triângulo acutângulo, certo? Então, você vai desenhar aqui um triângulo acutângulo. Então, eu tenho um triângulo aqui acutângulo. Beleza? E aí, então tem um vértice aqui, ó. ABCD, deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, o vértice A, B, C, tranquilo? Então, você tem uma circunferência, um triângulo acutângulo de vértice A, B, C. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai traçar mediatrizes nesse triângulo, certo? Então, vamos recordar o que é uma mediatriz. Então, você tem um segmento aqui, ó. Segmento AB. E aí você tem uma reta que corta esse segmento. E essa reta, ela corta o segmento em partes iguais. E mais do que isso, ela é perpendicular a esse segmento, certo? Então esse cara aqui vai ser chamado de mediatriz. Então, mediatriz, tranquilo? Então, o que é uma mediatriz? É uma reta que corta o segmento em duas partes iguais e é perpendicular a esse segmento, tranquilo? Então, vou deixar isso daqui aqui no canto, diminuir um pouco para não ocupar muito espaço, deixar ele aqui, ó, certo? Então, eu afirmei para vocês, né, que o triângulo ABC é um triângulo acutângulo. Então, eu escrevi isso daqui, ó, triângulo acutângulo. Beleza? O que é um triângulo acutângulo? Um triângulo que tem ângulos agudos, beleza? Bom, aí, então vamos traçar as mediatrizes aqui nesse triângulo. Então você vai traçar mediatrizes aqui, ó. Então a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus, corta o ângulo em partes iguais, certo? Então essa mediatriz ela vai continuar aqui interna a esse triângulo, certo? Que eu estou colocando de tracejado aqui. Então agora a gente vai traçar outra mediatriz. Então aqui forma 90 graus, corta o ângulo não, né? Corta o segmento ao meio. E essa mediatriz aqui, ela vai continuar aqui, certo? Eu vou traçar uma outra mediatriz aqui em relação ao segmento BC. Então aqui forma 90 graus e ela vai continuar aqui dentro, certo? Aí é o seguinte, o encontro das mediatrizes vai estar nesse ponto aqui, ó. Então as mediatrizes vão concorrer a um único ponto, certo?
E esse ponto aqui, eu vou chamar ele de O, certo? E esse ponto ele vai ser chamado de circuncentro, tranquilo? Então ele é circuncentro. Tranquilo? Então o O é o circuncentro. E ele vai ser justamente o centro da circunferência circunscrita nesse triângulo. Tranquilo? Então eu vou copiar essa imagem aqui, certo? Vou copiar essa imagem aqui, porque o que o teorema de Carnot vai nos dizer? Vamos copiar aqui, colar aqui, ó, certo? Colar aqui do lado. Aí eu vou apagar essa parte aqui, ó, para não ficar, o desenho não ficar muito poluído, certo? Vou apagar essa parte aqui. Vou apagar essa parte aqui também. Vou apagar essa parte aqui. E essas partinhas aqui, ó, certo? E aí eu vou deixar só o segmento desse jeito aqui, ó. A gente sabe que esse segmento aqui é a mediatriz, né? Então esse segmento aqui, ó, que eu tô colocando de verde aqui, ó. Certo? Para o desenho não ficar muito poluído. E aqui está o nosso circuncentro. Então, a primeira coisa, né? Se esse cara foi dividido em partes iguais, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de B sobre 2, B sobre 2, e aqui eu vou chamar de B sobre 2, tranquilo? Então, quanto que vai valer? Eu já vou falar para vocês o que vai ser a relação, o teorema de Carnot, tá? Relaxa aí. Então, o que é o segmento AC? O segmento AC ele vai valer B, tranquilo? Porque eu estou chamando aqui de B sobre 2, aqui também é B sobre 2, porque eu cortei esses segmentos ao meio, porque eu tracei retas aqui mediatrizes, elas concorrem em um único ponto, esse ponto é o centro da circunferência circunscrita, tranquilo? Então aqui eu chamei de B sobre 2, então o segmento AC vale B. Analogamente, vou fazer para os outros lados aqui, ó. Então aqui está o vértice C, então vou falar que aqui vale C sobre 2, Czinho sobre 2, tá? O vértice C aqui é C maiúsculo, aqui é Czinho. E aqui eu vou falar que vale B sobre 2, não, aqui é A, né? Aqui vai valer A sobre 2, A sobre 2, porque esse segmento é igual a esse daqui, né? Então vamos marcar isso daí, ó. Então o segmento AC vale B, o segmento BC vale A, porque A sobre 2 mais A sobre 2 dá A. E o segmento AB vai valer C. Tranquilo? Então beleza. Então o que o teorema de Carnot vai falar? Ele vai falar o seguinte, que OE eu vou chamar aqui de E, ó, certo? Vou chamar esse ponto aqui de E. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de F e esse ponto aqui eu vou chamar de D. Tranquilo? Então ele vai falar o seguinte, que o segmento OE mais o segmento OF mais o segmento OD são esses segmentos aqui, ó. OE, OF, OD.
esses carinha aqui, a soma desses segmentos vai ser igual a Rzão mais Rzinho. Então, esse cara aqui é o teorema de Carnot, tranquilo? Eita, vou colocar um retângulo aqui. E o nosso objetivo da aula de hoje é demonstrar isso daí, beleza? Então vamos lá. Vou ganhar um espaço aqui. Ganhar um espaço. Vou copiar essa imagem aqui para a gente trabalhar com ela, tranquilo? Vou copiar. Então, beleza. Bom, eu acabei de falar para vocês que a relação de Carnot, o teorema de Carnot, é esse cara aqui, certo? Aí você deve estar se perguntando, mas quem é o Rzão e o Rzinho? Bom, o Rzão é o raio da circunferência circunscrita, certo? Essa circunferência que eu estou colocando de vermelho aqui, ó. É o raio da circunferência circunscrita. E o Rzinho vai ser o raio de uma circunferência que está aqui dentro aqui, ó, certo? Ela está aqui interna ao triângulo. Então, esse raio aqui ele vai ser chamado de inraio. Então, vamos colocar aqui, ó, o raio da menor vai ser chamado de inraio. E o Rzão vai ser chamado de circunraio. Beleza? Então, o inraio é o raio da circunferência inscrita no triângulo, certo? Tá aqui dentro no triângulo. E o Rzão é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo, beleza? E o teorema de Carnot está afirmando isso daí, ó, que esse segmento aqui, mais esse segmento, é igual a Rzão mais Rzinho. Beleza? Bom, para mim não ficar trabalhando com esses segmentos aqui, OE, OF, OD, e atrapalhar, dificultar as contas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente chamar de x. Então vou falar que esse segmento aqui vale x, aqui vai valer y e aqui vai valer z, certo? Então o meu objetivo na aula de hoje é provar que x mais y mais o z é igual a Rzão mais Rzinho, tranquilo? Eu só peguei essa imagem aqui, ó, e apaguei, vou apagar aqui, ó, o F, o D, certo? E de vez eu trabalhar com esses segmentos aqui, para facilitar a minha vida, eu chamei de X, esse segmento aqui, X, Y e Z. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou usar o teorema de Ptolomeu. Então eu escrevi aqui, ó, teorema de Ptolomeu. Descer mais um pouco aqui. Então vamos lá. Então o que o teorema de Ptolomeu fala aí, né? Eu vou fazer uma breve revisão aqui, mas é importante que você assista a aula que eu fiz aqui no canal, tá? Lá eu fiz a demonstração. Então o teorema de Ptolomeu vai falar o seguinte: você tem uma circunferência, você tem um quadrilátero inscritível nessa circunferência, tranquilo? Você tem um quadrilátero inscritível. Aí aqui você vai ter uma diagonal, certo? Você vai ter uma diagonal aqui. Aqui você vai ter uma outra diagonal. Vou falar que essa diagonal vale x, a outra diagonal vale y.
Aqui vale vértice A, B, C, D, certo? Então, vou pegar uma cor aqui, azul. Então, eu vou falar que esse lado aqui vale Azinho, esse lado aqui vale Bzinho, esse lado aqui vale Czinho e esse lado aqui vale Dzinho. Tranquilo? O que o teorema de Ptolomeu afirma pra gente? Que se eu multiplicar A vezes C mais D vezes B é igual à multiplicação das diagonais. Tranquilo? Então, A vezes C mais B vezes D é igual a X vezes Y. Então, é essa relação que eu vou usar para mim fazer a demonstração, certo? E o importante é o seguinte: você só pode aplicar o teorema de Ptolomeu quando você tem um quadrilátero inscritível na circunferência. Vou repetir, você só pode aplicar o teorema de Ptolomeu quando você tem um quadrilátero inscritível numa circunferência. E como eu vou saber se ele é inscritível ou não? É bem simples. Se os ângulos opostos desse quadrilátero, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, B, mais o ângulo D, ou seja, os ângulos opostos desse cara, tem que ser suplementar, certo? 180 graus. Então, toda vez que você tiver um quadrilátero e os ângulos opostos for suplementares, esse quadrilátero pode ser inscritível em uma circunferência. Então, você pode aplicar o teorema de Ptolomeu, tranquilo? E por quê, né? Eles dão 180, porque eles têm um quadrilátero aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do outro lado aqui, ó. Então, se tem um quadrilátero aqui na circunferência, certo? Quadrilátero qualquer. Então, se tem um quadrilátero aqui qualquer, certo? E eu tenho um quadrilátero aqui fora da circunferência, certo? Ainda não sei se ele é inscritível, se ele pode ser inscritível ou não, certo? Analisando esse cara aqui, vou falar que aqui é vértice, aqui é A, B, C e D, tranquilo? Como é que eu sei que esse cara aqui, os ângulos opostos são suplementares? Então perceba que eu fiz um ângulo aqui, o ângulo A, certo? E o ângulo aqui do vértice C. Esse ângulo aqui, ó, o vértice A, ele está olhando esse arco aqui, ó, que eu estou colocando de rosa aqui. Rosa claro, tranquilo? Só que se esse cara aqui, por exemplo, ele vale alfa, aqui vale 2 alfa, porque esse ângulo aqui, esse ângulo, ele é inscritível na circunferência. Então ele é metade do arco que ele está enxergando, tranquilo? Então o arco aqui é 2 alfa. Se eu falar que esse cara aqui vale beta, esse beta ele está enxergando esse arco aqui, ó, que eu estou colocando de laranja, tranquilo? E esse arco de laranja, se aqui vale beta, e o beta é um ângulo inscritível, então aqui tem que valer 2 beta. Beleza? Então a gente chega na conclusão que 2 beta mais 2 alfa tem que dar a volta completa, né? Até porque ele pegou o completo aqui da circunferência, né? Então 360. Dividindo tudo por 2 vai ficar aqui beta mais alfa é igual a 180, certo? Então, esse quadrilátero,
eu acabei de demonstrar para vocês que se ele tiver inscritível numa circunferência, os ângulos têm que ser suplementares, os ângulos opostos, certo? Bom, e se eu não tiver um quadrilátero numa circunferência, como é que eu sei que ele é inscritível? A mesma coisa, você tem que pegar esse cara aqui e esse cara aqui, ó, alfa e teta. Se o alfa e o teta for 180 graus, então ele é inscritível numa circunferência, tranquilo? Disso daí você pode ter certeza. Toda vez que você estiver analisando um quadrilátero, os ângulos opostos, se eles for suplementares, então esse quadrilátero é inscritível, beleza? Bom, feito isso, agora a gente sabe que só pode aplicar o teorema de Ptolomeu em quadrilátero inscritível. Eu quero que você perceba na imagem esse quadrilátero aqui, ó, que eu vou colocar de branco aqui, ó. Então esse quadrilátero aqui, ó, certo? Eu vou até fazer melhor, copiar essa imagem aqui e vou colar ela aqui embaixo, para ficar mais límpido, né? Ficar melhor a observação. Então beleza. Então perceba o seguinte, nesse quadrilátero aqui, ó, que eu estou colocando de branco aqui, certo? Esse cara aqui é um quadrilátero, que eu estou colocando de branco. Perceba que aqui é 90 graus, né? Porque essa reta não é a mediatriz, então ela forma 90 graus. E aqui também é 90 graus. Então esse quadrilátero que eu coloquei de branco aqui, ó, ele tem ângulos opostos de 90 graus. Então 90 graus, o ângulo oposto também é 90 graus. Então ele é inscritível numa circunferência, porque os ângulos opostos estão somando 180. Então eu posso aplicar Ptolomeu nesse carinha aqui, certo? Então vamos aplicar Ptolomeu. Então vai ficar o seguinte, ó. Lembra lá? B ao quadrado vai multiplicar com o lado oposto. Então B sobre 2 vezes Z. Então B sobre 2 vezes Z mais Y vezes A sobre 2. Então Y vezes A sobre 2. Isso daqui tem que ser igual à multiplicação das diagonais. Então, qual é a diagonal aqui, ó? Uma das diagonais, vou colocar aqui de laranja aqui, ó, o vermelho, né? Uma das diagonais é essa daqui, ó, que eu estou colocando tracejado, certo? Que é o R, tranquilo? Então, aqui é o R, vezes a outra diagonal. A outra diagonal é essa daqui, ó, certo? Eu vou desenhar outro desenho aqui, porque o desenho já está poluído, talvez você não entenda muito, né? Então é o seguinte, ó, eu tô pegando aqui, ó, triângulo aqui, certo? Tô trabalhando com esse triângulo. Aqui é o vértice A, B, C. Aquele quadrilátero que eu tô pegando, ele tá aqui, ó, certo? Essa diagonal aqui, que eu tô colocando de branco, vale R. E a outra diagonal que eu tô colocando de vermelho aqui, ó, essa diagonal aqui, ela é base média, tranquilo? Por que ela é base média? Porque aqui eu tenho B sobre 2. Aqui eu tenho B sobre 2. Desse lado aqui eu tenho A sobre 2. E desse lado aqui eu tenho A sobre 2. Então perceba que esse carinha aqui, ó,
que eu estou colocando de vermelho, que é a outra diagonal, as duas extremidades dele estão cortando o segmento AC e o segmento BC bem no meio. Então esse cara aqui é base média. Então se aqui vale A, porque aqui vale C, né? Se aqui vale C, então a base média, essa base média aqui vai valer C sobre 2. Tranquilo? E do outro lado vale C, porque aqui ó, C sobre 2, C sobre 2. Só que eu tô vendo o total aqui, né? Então tudo é C, porque se eu somar esses dois caras aqui, tem que dar o valor C, que é o segmento AB. Então se esse cara aqui é C e esse cara aqui é a base média, então ele vai ser C sobre 2, tranquilo? Então vamos apagar isso daqui agora, porque eu já mostrei para vocês o que eu queria. Então a gente vai estar pegando C sobre 2. Bom, aí é só fazer para os outros quadriláteros, né? Porque você percebe que eu tenho outro aqui e outro aqui, ó. Então vamos aplicar agora nesse quadrilátero aqui, ó, que eu estou colocando de vermelho aqui, ó, certo? Então como é que vai ficar? Vai ficar x, né? X vezes A sobre 2, Z mais Z vezes C sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó, x vezes A sobre 2 mais Z vezes C sobre 2 é igual a diagonal, que vai ser a mesma coisa aqui, vai ser a diagonal R, que é essa diagonal aqui, ó, e a outra diagonal aqui, ó, que vai ser base média, só que agora ela é base média em relação ao segmento AC, né? Então se aqui é B, tudo aqui é B, então essa base média aqui vai ser B sobre 2. Então B sobre 2. E por último, aqui vai ficar B sobre 2 vezes X, mais Y vezes C sobre 2. Então, B sobre 2 vezes X, mais C sobre 2 vezes Y. Isso daqui é igual a R vezes, agora a base média dessa em relação a essa base aqui, ó, certo? Então A sobre 2. Tranquilo? Bom, aí pessoal, aí eu vou somar esse cara aí, tá? Então, somando, temos. Então vai ficar o seguinte, ó, quando eu somar Z que multiplica B sobre 2, que eu vou somar tudo que está do lado esquerdo, porque é uma igualdade, então vou somar tudo que está do lado esquerdo, e depois eu vou somar tudo que está do lado direito, tranquilo? Quando eu somar o lado esquerdo, eu vou somar aqui, ó, Z que multiplica B sobre 2, e eu também vou somar Z que multiplica C sobre 2. Então vai ficar Z, vou colocar o Z em evidência, B mais C sobre 2, tranquilo? Estou fazendo aqui, ó, Z que multiplica B sobre 2, quando eu somar com o Z que multiplica C sobre 2, eu vou colocar o Z em evidência, vai ficar B mais C dividido por 2. Tranquilo? Vai acompanhando aí. Então, aqui vai ficar mais... Quando eu somar y que multiplica A sobre 2 e eu somar y que multiplica C sobre 2, vai ficar y que multiplica C mais A sobre 2. Mais... Quando eu multiplicar x, quando eu somar, né? Quando eu somar x que multiplica A sobre 2 e aqui x que multiplica B sobre 2, vou colocar o x em evidência.
trazer esse cara aqui para baixo, né? Porque senão não vai caber aí. Então o x vai ficar em evidência, né? Vai multiplicar b sobre 2, a sobre 2. Então vai ficar a mais b sobre 2. Isso daqui é igual a r, que multiplica... Estou colocando o r em evidência, que eu vou somar aqui, certo? Então vai ficar r, a mais b mais c dividido por 2. Beleza? Então vamos lá. Então, continuando aqui, aí eu quero que você perceba o seguinte. Quando a gente vai calcular o perímetro de um triângulo, por exemplo, esse triângulo aqui, de vértice ABC, certo? E aí a gente tem aqui Azinho, Bzinho, Czinho. Quando a gente vai calcular o perímetro desse triângulo, como calcula o perímetro? É a soma dos lados, né? A mais B mais C. Então esse cara aqui é o perímetro. Se eu fazer A mais B mais o C dividido por 2, aí esse cara aqui é chamado de semiperímetro. Tranquilo? E geralmente a gente chama o semiperímetro de P. P minúsculo. Tranquilo? Então, sabendo que o P minúsculo é igual a A mais B mais C dividido por 2, se eu passar o 2 multiplicando, aí fica 2P é igual a A mais B mais C. Tranquilo? Então, deixa eu ajeitar aqui para a gente ter espaço. Tranquilo? Então, agora eu vou pegar essa relação e vou substituir aqui, ó, certo? Então, agora a gente tem essa equação aqui, que eu vou copiar e colar aqui embaixo. E vou fazer a substituição. Então vamos lá. Então vai ficar Z, que multiplica. Quem é B mais C? B mais C é 2P menos A. Então é 2P menos A. Tudo isso daqui dividido por 2. Então mais Y, que multiplica quem é C mais A. C mais A. Opa. C mais A vai ser 2P menos B. Então 2P menos B. Menos B, né? Dividido por 2. Não esquece. Mais x, que multiplica quem é A mais B? A mais B é 2P menos C. Tudo isso daqui dividido por 2. E quem é A mais B mais C dividido por 2? É o P. Então vai ficar R que multiplica P, que é o semiperímetro. Tranquilo? Bem de boa, né? Então, deixa eu descer mais um pouco aqui para ganhar mais espaço. Então vamos lá. Então vou fazer a distributiva aqui agora, ó. Tranquilo? Vou fazer a distributiva aqui, ó. Quando eu fazer a distributiva vai ficar assim, ó, Z
vai ficar assim, ó, Z vezes 2P, aí depois eu vou fazer Y vezes 2P e X vezes 2P. Então, vou colocar o 2P em evidência, e esse cara vai ficar multiplicando X mais Y mais Z. Certo? Só que ainda falta o restante aqui, né? Vai ficar menos ZA. Não esquecer que esse cara aqui está dividido por 2, né? Esse cara aqui dividido por 2. Então vai ficar ZA sobre 2 menos YB sobre 2 menos XC sobre 2. Isso daqui é igual a RP. Bom, aí eu posso simplificar esse 2 aqui com esse 2. Vai ficar P, que multiplica X mais Y mais Z. Vou passar esses termos tudo lá para o outro lado, então vai ficar R, que multiplica P. Aí vai ficar mais Z vezes A por 2, mais B vezes Y por 2, mais X vezes C por 2. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, esse cara aqui, ó, a somatória desse cara aqui, é justamente Rzinho que multiplica o semiperímetro. Tranquilo? Por quê? Então vamos lá. Quando você... Vou pegar essa imagem aqui, ó. Pegar essa imagem aqui para você observar isso daí, ó. Copiar, colar. Então beleza. Quando você pegar esse cara aqui, ó, pessoal. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é R, né? Se eu ligar esse cara aqui, esse cara aqui também é R, ó. Esse cara aqui é R. E se eu ligar esse cara lá em cima, também é R. Beleza? Bom, quando você multiplica Z vezes A, observa aqui, ó. Tô olhando esse termo aqui primeiro. Z vezes A ou A vezes Z, esse cara aqui vale A. Eu vou até apagar isso daqui, ó. A sobre 2 sobre A sobre 2. Se um lado vale A sobre 2, se o outro lado vale A sobre 2, então o total vale A. Vou apagar aqui também. E esse cara aqui também. Então aqui vai ficar B e aqui vai ficar C, certo? Então perceba o seguinte, ó. Quando eu pego A vezes Z, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando a base aqui é A, e estou multiplicando pela altura Z e dividindo por 2. Está aqui, ó, A vezes Z dividido por 2. Então estou calculando a área desse triangulinho aqui, ó. Estou calculando essa área aqui, ó, certo? Base vezes a altura dividido por 2. Eu vou ter a área desse triângulo aqui, ó. Beleza? Quando eu fazer B vezes Y dividido por 2, eu estou pegando aqui a base vezes a altura dividido por 2. Então, estou pegando a área desse cara aqui agora. Ó. E analogamente, quando eu fazer x vezes c, eu estou pegando a área desse cara aqui, ó, e dividindo por 2. Ó. Então, a soma desses caras aqui, se eu somar a área desse cara aqui, a área desse cara aqui e a área desse cara aqui, eu estou pegando a área total do triângulo, certo? E todo o triângulo, eu vou fazer essa demonstração depois, que todo triângulo ou qualquer polígono inscrito numa circunferência, você pode calcular a área desse polígono desse jeito aqui, ó. Apótema vezes o semiperímetro.
Nesse caso aqui é o R, é um em-raio, né? Mas é chamado de apótema também. Apótema vezes o semiperímetro. Tranquilo? Então a nossa equação aqui final, vou colocar aqui, ó. A nossa equação final vai ficar P x mais y mais z, P que multiplica x mais y mais z, é igual a RP mais Rzinho P. Posso dividir todo mundo por P. E aí a gente chega à conclusão que x mais y mais z é igual a R mais Rzinho. Que é onde a gente queria chegar, né? Que é a teorema de Carnot. Beleza, pessoal? Então, como queríamos demonstrar? Então, tá aí, pessoal. Um teorema bem interessante, né? Bem bacana de fazer a demonstração. A gente viu bastante coisa aqui, né? A gente acabou vendo o teorema de Ptolomeu. Se você não assistiu, dá uma olhada lá na videoaula, tá aqui no canal. E viu perímetro, semiperímetro e área de um polígono inscrito numa circunferência, que vai ser o apótema vezes o semiperímetro. Tranquilo? Depois eu vou fazer uma videoaula só para fazer essa demonstração. Tranquilo? Mas se você não viu essa demonstração aqui, dá uma olhada aí no YouTube, que deve ter professores que fez essa demonstração aqui, tá? Depois eu vou fazer essa demonstração aí. Então tá aí, pessoal. Teorema de Carnot. Bom, se você gostou do vídeo, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para toda vez que eu postar vídeo aqui no canal você não perder, tranquilo? Não se esqueça de deixar o joinha e se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu tiro sua dúvida. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Bons estudos aí e até a próxima.